Olha, gente, são muitas das questões que invadem a gente, que nos afetam e desafiam o pensar e a pensar. A Covid-19 é um desafio, todos nós sabemos, científico, político e religioso. E coloca em evidência as nossas contradições culturais e sociais. Todos sabemos que é um desafio dessa ordem. Tá? Desafia todas as nossas crenças, né? Põe sob suspeita a fé, coloca em questão o nosso entendimento acerca do que seja religião, né? Ou do que vem a ser religião. É, Pela Covid-19, todas as crenças foram colocadas em questão nesse período. Tá? É, então, e por quê? Porque ela se constitui num desafio no que diz respeito ao cuidado nas relações interpessoais, tá? Então, esse desafio ele tem que ser de fato explicitado, ele tem que ser posto com clareza, né? Ou com alguma contundência, digamos assim. Então, veja só, há mais de 2000 anos, um cidadão judeu, né, chamado Jesus de Nazaré, propôs um desafio político, tanto para os orientais quanto para os ocidentais, né? Mas, primeiramente, para os orientais. Ele era judeu, né? É... Este desafio está diretamente ligado às relações interpessoais, tá? Diretamente ligado às relações interpessoais. Com a Covid-19 e suas mutações, esse desafio de Jesus de Nazaré ele se tornou mais contundente, mais vigoroso, né? Jesus de Nazaré é, não foi cristão, todo mundo sabe, né? Nem ortodoxo, nem protestante, nem evangélico, né? Ou da Igreja Universal, né? Ele foi um homem judeu que questionou a prática do judaísmo, tá? Do seu tempo, e colocou o mais profundo paradigma político para a humanidade oriental e ocidental, quando se trata das relações interpessoais. Aí, qual paradigma é esse? Ele diz: olha, amar ao próximo como a si mesmo. Tá? A nossa sociedade, influenciada profundamente pela sociedade europeia, de certa forma, né, e formada por essa sociedade europeia, se diz cristã. Portanto, protestante, católica, evangélica, espírita, umbandista com influência africana, né? Ou universal do reino de Deus. Mas na prática ela recusa a política, essa ação política nas relações interpessoais. Ou seja, ela recusa o princípio de amar o próximo como a si mesmo. O Paulo Freire ele chama a atenção para o fato de que o oprimido tem medo da liberdade. Jesus de Nazaré, há mais de 2000 anos, propôs um paradigma que tem revelado que os seres humanos têm medo de amar. Tá? A maior revolução política que a gente poderia realizar, que a nossa sociedade poderia realizar, pode construir, se quiser, né, é realizar o princípio de amar o próximo como a si mesmo. Veja, todos e cada um queremos comida gostosa e fartura sobre a mesa, casa confortável, né, para morar, com quartos espaçosos, sala, cozinha boa de cozinhar e de conversar. Todo mundo gosta de conversar numa cozinha, né? Banho morno, frio ou quente, área de estudo, varanda e até quintal para criar uns bichinhos com ar-condicionado, ar refrigerado, televisão, geladeira, fogão, computador, livros e todo o conforto que uma pessoa precisa para morar e viver, né? Além disso, a gente precisa de escola confortável, limpa, bonita, eficiente e segura para os nossos filhos estudarem.
Precisamos de plano de saúde também, porque a gente adoece, né? E que esse plano nos dê assistência sempre que precisarmos. Ou precisamos de assistência médica, né? Sempre que necessário. Condição para viajar nas férias, todo mundo trabalha, então todo mundo gosta de férias, né? Condição para que a pessoa possa praticar esporte de alto nível, nós temos esporte de alto nível. Então, caso queira, caso seja capaz de praticar, então você tem a condição. Todos e cada um queremos realizar o destino e o sentido da própria existência. Isso pode ser realizado? Pode. Como? Se o plano de ação de cada político que se diz cristão for de amar o próximo como a si mesmo. Tá? Amar o próximo como a si mesmo é ato político. Porque implica todos e cada um. É ato religioso também. Por quê? Porque é a única ação que liga os seres humanos entre si e os seres humanos com aquele que Jesus de Nazaré chamou de Pai. Sem amar ao próximo como a si mesmo, a nossa política será sempre o que ela tem sido, uma política contra a humanidade, né? E aquilo que acreditamos ser a religião nunca se realizará. Por quê? Porque religião é religare ou relegere. Religare significa religar mesmo, né? Relegere significa interpretação. Então nós temos que escolher o que ela é. E a única possibilidade de religar os seres humanos entre si e com o Pai, né, aquele que Jesus chama de Pai, é amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Foi o próprio Jesus de Nazaré quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E qual é o caminho para se chegar ao Pai? Aquele que se chama de Pai. Ele diz: olha, é amar ao próximo como a si mesmo. Não existe outro caminho. Então, veja só, o caminho para a política brasileira, a proposta para a política brasileira, para que ela se constitua em alta política, em grande política, e não seja apenas uma perversão herdeira de Maquiavel, é que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Essa é a proposta. E isso tem que ser pensado como proposta política e não como um mandamento e nada mais. Tá bom? Por hoje é só.